Então, oitavo ano, vamos lá então fazer a correção dos nossos exercícios, que ficaram aí de 1 a 7 sobre triângulos. No exercício número 1, ele fala que num triângulo isósceles, um dos ângulos mede 110 graus. Qual é a medida dos outros? Pessoal, aqui vai entrar um raciocínio lógico aqui, ó. O triângulo isósceles tem dois lados iguais e um diferente. Mas eu já falei ontem para vocês que os dois ângulos da base, eles têm de ser iguais. Vocês acham que eu posso colocar 110 aqui? Se for 110 aqui e 110 aqui, só os dois já vão dar 220. Mas um triângulo, os ângulos somados tem que dar 180. Então, significa que esse 110 é o ângulo que está aqui em cima, ó. Ele que é 110. Aí agora eu vou pensar, de 110 para chegar em 180, quanto que está faltando? Está faltando 70. Aí eu vou dividir 70 em 2, que então vai ficar 35 graus para cá e 35 graus para cá. 35 mais 35, 70. 70 mais 110, 180. Fechou então o exercício número 1, tá? Aí entra muita questão do raciocínio lógico aí. Questão número 2 também, super tranquilo. A questão 2 falou o seguinte, que esse triângulo ABC, ele é equilátero. O que é um triângulo equilátero? Apresenta os três lados iguais. Por isso que eu pus um tracinho aqui e um tracinho aqui. Vocês lembram da aula de ontem que eu falei que quando o triângulo é equilátero, os três lados são iguais e os três ângulos também são iguais? Então, e já que tem três ângulos iguais, cada um tem de medir 60 graus, né? Porque os três somados tem de dar 180. Então, já tem 60 aqui. Esse C também vai ser 60. E esse todo aqui, B aqui, ó, esse todo aqui também vai ser 60. Só que ele falou deu uma outra informação importante aí, né? Ele aqui era o ângulo P e aqui, na verdade, ó, é o ângulo Q, tá? Eu aqui já coloquei 60 porque esse equilátero, os três ângulos são de 60. Mas ele deu uma informação importante. Ele falou que esse segmento BP aqui, ó, que ele é bissetriz. Vão lembrar o conceito de bissetriz? O que a bissetriz faz? A bissetriz divide o ângulo ao meio. Então, se esse ângulo todo é 60 e aqui é uma bissetriz, então vai ficar 30 graus aqui para cima e 30 graus aqui para baixo. Então, com isso, eu descobri o valor de P, que P mede 30 graus, e que Q aqui vai medir o quê? O Q vai medir 60 graus. Então, um exercício super tranquilo aí, né? Questão número 3. Nada até agora tá difícil aqui, ó. Nessa questão 3, ele diz que tanto na letra A quanto na letra B, que os triângulos são isósceles. Triângulo isósceles tem dois lados iguais, a marquinha vermelha aqui, ó. E os dois ângulos da base são iguais. Então, o negócio é o seguinte, se esse ângulo aqui é 80 graus, esse ângulo Y aqui, ele também tem que medir 80 graus, porque os dois ângulos da base são iguais. E os três ângulos de qualquer triângulo somados tem que dar sempre o quê? 180 graus, né? Então, 80 mais 80, 160. Para chegar em 180, tá faltando o quê? 20, né? Então, significa que esse ângulo X aqui, ele vai medir, então, 20 graus. Quando chega na letra B, a letra B tem mais cálculo aqui. Primeiro, uma marquinha vermelha e uma marquinha vermelha. Ele está mostrando que esses dois lados são iguais. Se esses dois lados são iguais, então eu vou falar que 2y menos 5, acompanha aqui para vocês verem, tem que ser igual a y mais 2, que é a medida que eu tenho dos lados. Vamos passar os y todo para o primeiro membro? Mais y passa para cá menos y. Então, nós vamos ter 2y menos y é igual a 2. E menos 5 passa para cá o quê? Mais 5. 2y menos 1y, y. E 2 mais 5, 7. Então, o valor de y eu já encontrei, que é 7. Agora, vejam aqui, como que a gente vai achar o valor de x? Esses dois aqui são os ângulos da base.
E como o triângulo é isósceles, os dois ângulos da base são o quê? Iguais. Então, esse ângulo aqui vai ser igual a esse aqui. Então, vamos montar comigo aqui, ó. 2x mais 12 é igual a x mais 40. Esse mais um x passa para cá, menos um x. Então, a gente vai ter 2x menos x é igual a 40. E esse mais 12 passa para cá o quê? Menos 12. Quanto que é 2x menos 1x? Dá x, né? E quanto que é 40 menos 12? 28. Então, x é 28 e y é 7. Super tranquilo, não tem nada complicado até agora, não. Então, a questão 4 também, super fácil aqui, ó. Porque ele está dizendo que o triângulo ABC, ele é equilátero. Se ele é equilátero, os três lados são iguais. Então, marquinha, marquinha, marquinha. E quando ele é equilátero, os três lados são iguais e os três ângulos também são iguais. Se os três ângulos são iguais, cada um vai medir 60 graus, não é isso? Então, eu vou ter 60 graus aqui no B, vou ter 60 graus aqui no C, e esse todo aqui, ó, ele todo de cima, ele mede 60 graus também. Só que tem um detalhe, ele disse que essa linha AH é a altura. E a gente viu isso ontem. A altura ela é sempre vertical, forma 90 graus com a base. Quando o triângulo for equilátero, a altura vai partir a base em dois pedaços iguaizinhos. E a altura também funciona como bissetriz. Estão lembrados de ontem isso aí? Se ela funciona como bissetriz, ela partiu esse ângulo aqui no meio. E quanto que era esse ângulo de cima? 60 graus. Se ele partiu no meio, então ficou 30 para cá e 30 para cá. Então, significa que esse ângulozinho x aqui, ó, qual que é o valor dele? X é igual a 30 graus. Concluímos a questão 4. Na questão número 5, nós temos esse triângulo. Nós vamos fazer uma interpretação com relação a esse triângulo aqui. E um outro detalhe, ele pede duas coisas na letra A e na letra B. A letra A pediu para justificar a questão da semelhança entre o triângulo AB, eu esqueci de colocar, aqui é H, ó, para justificar por que ABH é semelhante de ACH. Por que esse triângulo daqui é semelhante dele aqui? Justifique. Primeiro, pessoal, olhem só, isso aqui ele disse que é a altura. A altura ela é vertical, forma 90 graus com a base, e olha o que aconteceu aqui. Ele está mostrando que esse pedaço é igual a esse pedaço. Então, ele partiu isso aqui no meio. E quando a altura parte a base do triângulo no meio, ou ele é equilátero ou ele é isósceles. Mas se ele for tanto equilátero quanto isósceles, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Então, eu já vou até colocar, ó, aqui vai ser 40 graus. Porque se ele for isósceles, os dois ângulos da base são iguais. E se ele for equilátero, os três ângulos são iguais, então de todo jeito esse é igual a esse. Aí, olha o que acontece, presta atenção aqui. Aqui nós temos um ângulo de 40 graus. Esse triângulo aqui, ó, vou chamar aqui de triângulo 1 e aqui de triângulo 2. Aqui, ó, aqui é um ângulo de 90 e aqui é um ângulo de 40. Quanto que é 90 mais 40? 130. E os três ângulos de um triângulo sempre tem que somar o quê? 180 graus. Então, 90 mais 40, 130, significa que esse vermelho aqui de cima, ele vai medir o quê? 50 graus. A mesma coisa vai acontecer do lado de cá. Se aqui é 90 e aqui é 40, o que acontece? Ele é 130. Para chegar em 180, então esse aqui também, ele tem de medir 50. Só que a gente viu que o triângulo, ele não é, né, um triângulo equilátero. Esse triângulo ABC. Porque se ele fosse equilátero, os três ângulos seriam de 60 graus. Aqui é 50 com 50, 100. Aqui é 40, aqui é 40. Mas se os dois ângulos da base são iguais, nós já vimos que ele não é equilátero. O que ele é, então? Isósceles. E quando o triângulo é isósceles, ele tem dois lados o quê? Iguais. Então, significa que esse lado de cá, então, ó,
ele está medindo também o quê? 30 centímetros. E lá no desenho, ele chamou esse ângulo aqui, azul aqui, ó. Ele chamou esse ângulo de B. E ele chamou esse lado aqui, que eu achei 30 centímetros, ele chamou de A. Porque lá na letra B aqui, ó, ele pede para a gente achar os valores de A e de B. Então, eu já achei que A é igual a 30 centímetros. E eu já achei também que B é igual a quê? 50 graus. Tá vendo? Mas vamos explicar a justificativa por que que esse triângulo é igual a esse? Olha só, esse lado é igual a esse. Esse lado aqui, ele é comum, ele vale tanto para cá quanto para cá. E esse terceiro lado, que é 30, ele é igual a esse. Então, aplica a propriedade LLL. Caso de semelhança, lado, lado, lado. Né? 30, um pauzinho e essa linha. 30, um pauzinho e essa linha, que é a mesma coisa. Então, justifica o caso de semelhança LLL. Isso aí vocês vão responder na letra A. Já que eu falei aí, vocês vão pausando o vídeo, voltando e pegando e transformando aí na resposta, tá? Vamos ver agora a questão 6. A questão número 6 é só a gente interpretar e classificar como verdadeira ou falsa as situações aí, né? A letra A fala assim, ó. Dois triângulos congruentes têm ângulos correspondentes com a mesma medida. Ser congruente é ser igual. Então, se o ângulo de um é 20 graus, o ângulo da mesma posição do outro também tem que ser 20 graus. Se o ângulo de cima for 70, o outro também tem que ser 70, na mesma posição. Eles são congruentes. Então, verdadeiro, né? Isso aqui é verdadeiro. Na letra B, ele fala assim, ó. Dois triângulos retângulos com dois ângulos de 45 graus são congruentes entre si. Ó, gente, um triângulo retângulo, olha aqui, ó. Se ele é retângulo, ele tem um ângulo de 90 graus. Então, ele está falando um triângulo retângulo com dois ângulos de 45 graus. Então, 45 mais 45, 90. Com 90, formou 180 certinho. Mas eu posso desenhar um outro triângulo assim também. Presta atenção comigo que eu estou fazendo aqui, ó. Aqui é 90 graus. Aqui é 45 graus. E aqui também ele é o quê? 45 graus. Olha o que significa aqui, ó. Eles têm dois ângulos de 45, um de 90, eles são retângulos, mas esse não é congruente desse. Congruente tem que ter mesmos ângulos e mesmas medidas, tá? Eu posso desenhar um triângulo do tamanho desse quadro enorme. Ele também pode ter um ângulo de 90 graus e dois de 45. Então, não é porque isso acontece que ele sempre vai ser congruente, não. Então, essa letra B vai ser classificada como falsa. Letra C. Todos os triângulos equilátero são congruentes entre si. Pessoal, todos os triângulos equiláteros vão ter os três ângulos medindo 60 graus. Três ângulos iguais. Mas eu posso ter um triângulo com os três ângulos de 60 graus pequenininho, outro médio, outro grande, outro gigante. A abertura do ângulo pode ser a mesma, mas os tamanhos dos lados não precisa de ser. Então, se eu desenhar um triângulo pequenininho e um grande, eles não são congruentes. Então, não basta ser equilátero, né? Não é só porque é chamado equilátero que ele é sempre congruente. Então, a letra C também não é verdadeira, não. Ela fica como falsa. A letra D, ele fala a razão entre os perímetros de dois triângulos congruentes é 1. Ô, pessoal, se o triângulo é congruente, todos os lados de um são iguais aos lados do outro. E o que é perímetro? Perímetro é a soma dos três lados. Então, se eu somar um triângulo e a soma dos lados deu, por exemplo, 28. Se o outro é congruente, a soma também vai dar 28. E na hora que eu fizer 28 sobre 28, 28 dividido por 28, quanto que dá? Dá 1. Né? Então, ele disse lá, ó, que a razão. O que é razão? Razão é uma coisa sobre a outra coisa, uma coisa dividida. Então, um perímetro dividido pelo mesmo perímetro, uma coisa dividido por ela mesma, 28 dividido por 28 é 1, 10 dividido por 10 é 1, 50 dividido por 50 é 1, e aí por diante. Então, isso aqui é verdadeiro, sempre vai dar 1 mesmo. E finalizando com a letra E.
dois triângulos que têm ângulos correspondentes com a mesma medida são congruentes. Vai acontecer a mesma coisa aqui, ó. Esse ângulo é correspondente desse, esse ângulo é correspondente desse. Correspondente é que está na mesma posição, tá? Esse também é correspondente desse, mas eles não são congruentes. Se esse aqui é menor que esse, congruente tem de ter a mesma medida. Então, nem sempre isso é verdadeiro, tá? Então, a classificação correta, a sequência correta é essa aí. Aqui, vamos usar o raciocínio aqui. Aqui vai ter bastante raciocínio. Lá em cima no enunciado, o desenho é esse aqui. Ele falou assim, ó, que AB, olha o que é que ele colocou lá, AC e CB. Ele colocou assim e CB. Olha a igualdade tripla aqui, significa congruente, né? Igual. Então, ele falou que AC era igual a CB, por isso que eu já coloquei um tracinho aqui, e que era igual a BD também. Então, por isso que eu coloquei um tracinho aqui. Então, vocês reparam comigo que aqui, dois lados iguais, nós temos um triângulo isósceles, e virado aqui para cima, nós temos também dois lados iguais, outro triângulo isósceles. São dois triângulos isósceles. Quando o triângulo é isósceles, como que são os dois ângulos da base mesmo? Iguais, né? Então, vamos lá. Se aqui é 35 graus, significa que este aqui também, pessoal, ó, ele vai ser o quê? 35 graus. E eu já falei que a soma dos três ângulos de qualquer triângulo tem de dar sempre o quê? 180 graus. Quanto que é 35 mais 35? 70. Para chegar em 180, tá faltando quanto? 110. Então, significa que esse ângulo aqui de cima, ó, ele mede isso aqui, ó, 110 graus. Agora, vê se vocês concordam comigo. Olha o que eu vou fazer aqui. Se eu completar esse ângulo aqui, ó, esse azul aqui agora. Vocês concordam comigo que esse vermelho junto com esse azul, os dois juntos não formam meia circunferência? Uma circunferência completa, ela mede 360 graus. Então, meia circunferência vai medir 180. 180 para cá, 180 para cá. Então, esse ângulozinho azul aqui, né? Os dois juntos formam 180. Se aqui já é 110, o azul vai medir quanto? 70. E aí, presta atenção, esse triângulo de cabeça para baixo aqui, ele não é isósceles? Olha os dois lados iguais. Então, significa que os dois ângulos da base têm de ser o quê? Iguais também. Se aqui é 70, então aqui vai medir 70. E quanto que é 70 mais 70? 140. Para chegar em 180, tá faltando quanto? 40. Então, esse terceiro ângulo aqui, esse azulzinho que eu tô colocando aqui, ó, ele vai medir 40 graus. Só que o exercício, ele quer saber o valor do ângulo B. O ângulo B, pessoal, é esse vermelho que tá lá de fora. Ele tá aí, ó, deu um pontilhado aí. Agora, baseado no que eu expliquei aqui da meia circunferência, vê se vocês concordam comigo aqui, ó. Vocês concordam que esses três ângulos juntos aqui estão formando meia circunferência, igual aconteceu aqui? Então, os três juntos têm de dar 180. Só que 40 com 35, eu já tenho 75. Para 180, tá faltando quanto? Aí é só fazer 180 menos 75, que eu vou encontrar, então, 105 graus. Então, significa que esse ângulo B, ele mede 105 graus. Raciocínio lógico purinho aqui, tá, pessoal? Essas questões de triângulo, elas não tem nada de difícil, não. Mas tem que trabalhar muito o raciocínio aí. Então, vão corrigir. Se ficou alguma coisa errada aí, vão conferir, tá? Porque semana que vem, na segunda-feira, a gente já vai começar a estudar os quadriláteros. São as figuras que têm 4 lados. Vamos sair dos triângulos.